Eu cumprimento todos aqueles que estão nos seguindo também pelas redes sociais. Esse será um momento, juntamente com todos os que estão nos acompanhando aqui no Congresso, de perguntas e respostas, uma mesa com o pastor Ospino, que tem apresentado uma temática sobre a expiação, sobre o trabalho de Cristo no Santuário Celestial e concomitantemente na nossa vida pelo Espírito Santo também. Então nós abrimos para vocês que estão nos acompanhando pela internet fazerem perguntas dentro da temática que o pastor Ospino tem apresentado e teremos a participação aqui dos queridos irmãos também. Pastor, o senhor veio da Venezuela, mas eu acredito que a maior parte dos que estão aqui são brasileiros e recentemente teve uma polêmica nas redes sociais envolvendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Teve um pastor muito conhecido, influente nas redes sociais, que disse que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é herética. E uma das heresias que ele disse que a Igreja Adventista crê, apresenta, é a questão da expiação, de um santuário celestial, de que nós não acreditamos que a expiação foi completa na cruz. Como que nós entendemos isso? A expiação foi completa na cruz, não foi? Isso nos faz uma seita, não faz? Enfim, acho que é uma pergunta interessante para iniciarmos. E se você, depois da resposta, tiver uma pergunta que está presente aqui, levanta a sua mão e o microfone vai até você. Alexandre, nos ajuda nisso? Pode ser? Temos aqui a Raquel também? Ok. Então, a expiação foi completa na cruz ou não? Como podemos entender isso? Bom, boa noite para todos os que estão nos acompanhando pela internet e aqui também presentes. A primeira coisa que eu gostaria de dizer com respeito a esta questão é a seguinte: quando uma pessoa, quando um líder religioso chama a igreja adventista uma seita, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem tem autoridade para colocar o nome igreja, o nome seita? Quem decide essa questão ali? Realmente é a maioria, o critério da maioria. O critério da maioria é o critério vencedor nessa questão. Mas eu pergunto: a maioria é uma segurança de ter a verdade? Nunca. Num padrão bíblico, não, né? É verdade. A maioria crucificou a Jesus. E não somente em questões religiosas. A maioria também condenou a Sócrates. Então, a maioria não é nunca um critério seguro. E quando um líder religioso fala para a igreja como uma seita, ele só tem o apoio da maioria. Mas o que a Bíblia fala sobre aqueles que vão vencer no tempo do fim? A Bíblia chama, não é a igreja, a Bíblia chama eles remanescente. E o que é um remanescente? É um resto pequeno, não é a maioria. E a segunda questão é: quando a gente pesquisa na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, a gente pesquisa no Novo Testamento para ver o que é expiação. Lembra o que eu falei sobre a palavra hilaskomai, expiar, no idioma grego? Essa palavra só aparece uma vez em aquele uso que pode ser traduzido como expiar. Só uma vez. E essa vez é Hebreus, capítulo número 2, verso 17. A pergunta é: o que é expiar nesse contexto? É uma coisa que inclui o trabalho de Jesus de evitar
o pecado em seu povo. Então, você pode definir expiação com a ajuda de dicionário teológico. Mas dicionário teológico é o critério do autor do artigo. O que nós temos que tomar para contestar todas essas questões sobre expiação é a Bíblia. E a Bíblia fala sobre um aspecto da expiação que inclui o trabalho de Cristo de evitar o pecado ainda não cometido em seu povo. Com respeito à cruz, meus irmãos, você pode ler claramente passagens, capítulos inteiros na Bíblia. Por exemplo, Romanos capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6, fala da cruz, não somente no sentido da cruz como o lugar onde Cristo toma o nosso lugar, sino como o lugar onde a gente tem que ser levado para ser crucificado, porque Romanos 6 fala de ser juntamente com Cristo crucificado. E a pergunta é, o propósito da cruz, então, continua vigente hasta os nossos dias, onde a gente tem que ser levado até ela para ser crucificado? Sim. Isso faz da cruz uma obra incompleta? Não. Mas tem um propósito vigente, presente. A cruz continua sendo o lugar onde nós temos que ser levados para crucificar o eu. A Bíblia fala muito claro disso. Isso não converte a cruz em uma questão, uma coisa incompleta, né? Isso é o que eu poderia falar sobre essa questão ali. Ok. Eu achei bem interessante esse ponto de que quem tem autoridade para falar se esse segmento religioso é aceito ou não? A autoridade é de quem? É interessante que muitas vezes esse tipo de acusação parte de pessoas que levantam uma bandeira do sola escritura, que é um lema da Reforma Protestante, só que são pessoas que não seguem o sola escritura. É verdade. É verdade. Como o domingo, a imortalidade da alma, e etc, etc. Vários conceitos da tradição católica e não bíblica. E eu tenho certeza que se você pergunta para esse líder religioso, o que é expiação? Ele vai para o dicionário teológico. Dicionário teológico é critério do homem. Mas se você pega a Bíblia sola, a Bíblia só. A Bíblia somente só. Se você pega a Bíblia somente, a Bíblia fala de um aspecto, como eu já falei, da expiação, que inclui o papel, a função, a obra de Cristo de evitar o pecado em seu povo. Isso é também para a Bíblia. Hebreus 2, 17, 18, também é expiação. E ampliando essa resposta do pastor, no sentido assim, tentando traduzir um pouquinho mais, o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício expiatório perfeito. Porém, a expiação não terminou porque o pastor explicou biblicamente que também fazendo parte do processo expiatório, existe a questão de Cristo operar em nós para que sejamos vitoriosos sobre o pecado. E isso é realizado pela pessoa do Espírito, pela obra do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é derramado mediante a intercessão de Cristo no santuário. Então, se Cristo morre na cruz e não ascende aos céus para ser o nosso intercessor e derramar o Espírito, a obra estaria incompleta. Então, existe a expiação, tem que ser vista como um processo. A cruz faz parte, altar de holocausto, mas tem também o lugar santo, o sacerdote, tem o lugar santíssimo, o sumo sacerdote, todo o processo expiatório. Como adventistas, a gente olha a expiação como um processo, e não apenas algo que foi feito na cruz, mas como um processo expiatório. Também, a gente tem que lembrar que a cruz é compreendida por a Bíblia depois da ressurreição. Muito importante isso. Por quê? Porque se a ressurreição não acontece, a cruz não fez nada, né?
Então, os primeiros cristãos, eles compreenderam o significado da cruz depois da ressurreição. E que é o que a Bíblia fala da ressurreição? Lembra que aquele texto no Romanos 5, verso 10, fala que nós somos salvos, seremos salvos por sua vida. O que vida está falando? Vida é a vida de Cristo depois da ressurreição. Por quê? Porque a sua vida presente tem que fazer uma obra em nós. E ele dirige a obra do Espírito Santo em nós. Então, se ele não tivesse ressuscitado, a cruz fica inentendível. Mas a cruz é o que é por causa da vida presente de Cristo. Por isso que quando você pesquisa no Desejado de Todas as Nações, capítulo 73, em espanhol é 73, eu acho que em português é a mesma coisa. Quando fala sobre o último discurso de Jesus para os seus discípulos, a mensageira do Senhor fala que o Espírito é quem faz eficaz a obra da cruz. Muito importante. O Espírito é quem faz eficaz a obra da cruz. Por quê? Romanos 6. A gente tem que ser juntamente com Cristo crucificado. Se você pesquisa essa palavra no idioma grego, é muito interessante, porque no idioma grego o verbo crucificar é stauró. E o que Pablo faz é, ele adiciona uma partícula, preposição em espanhol. Seria prefixo ou sufixo? Um prefixo, que é sin no idioma grego. Então o verbo fica sinestauró. Sin é uma preposição, um prefixo que significa juntamente, junto com. Então você tem sinestauró, juntamente com ele crucificado. Isso não significa que a cruz tem que volver-se a levantar. Não, a cruz aconteceu uma vez para sempre, mas o poder da cruz permanece até o dia de hoje para que a gente seja levado lá e crucificado juntamente com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não? Gálatas 2:20, com Cristo eu estou juntamente crucificado. E para você experimentar pureza do coração, da mente, você tem que permanecer na cruz de Cristo. É o único lugar onde o eu experimenta a morte, na cruz. E é o Espírito, né, quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Com certeza. É Ele quem vai te levar à cruz e crucificar o eu, te dar um novo nascimento, te dar uma nova vida, fazer com que Cristo viva em você. É mediante o Espírito que somos coparticipantes da natureza divina. Então, de fato, é a mesma coisa, por é exemplo, uma obra extremamente importante. É a mesma coisa, por exemplo, com a justificação pela fé. De acordo, em harmonia com a teologia protestante, a justificação pela fé é uma coisa histórica, um assunto, um negócio que acontece uma vez para sempre, né? Justificação, um evento histórico pontual. Mas não é assim como o apóstolo Paulo entende a justificação. Por exemplo, Romanos 6, que quem há morto, e isso está falando no contexto de batizar, de batismo. Quem há morto é justificado. Então, ele está falando de uma justificação que acontece no momento do batismo. Quem morre juntamente com Cristo é justificado. Mas justificação, então, não pode ser somente na mesma hora que eu acredito, uma vez para sempre, não mais. Não, isso não é o que a Bíblia fala da justificação. Fala daquele que é batizado e tem sido morto juntamente com Cristo, é justificado. Então, a obra da cruz, a obra da justificação, é uma obra que continua fazendo a sua obra em nós. Amém. Eu gosto muito de João 15, né? O permanecer morto, permanecer em Cristo e Cristo em nós. Amados, temos alguma pergunta?
Aqui à frente. Pode, só um minutinho com o microfone para sair na transmissão também. Temos uma perguntinha aqui na transmissão também. Fala seu nome e faz a perguntinha. Boa noite, me chamo Nayara e eu tenho uma curiosidade. Eu vejo que o pastor sabe muito e eu queria saber como que o pastor estuda a palavra, sabe? Porque eu vejo que é uma interpretação de texto assim muito aguçada e um entendimento bem diferenciado. Daí eu queria saber como é que o senhor faz suas devoções pessoais. Sim, muito obrigado. Eu acho que eu não sei nada. Nada, nossa, eu falo com muitas pessoas que eu acho que têm muito, muito mais conhecimento que eu. O que eu faço quando eu vou apresentar uma palestra é perguntar. Esta é a pergunta principal. Quando eu vou ler um texto da Bíblia, eu pergunto para o texto. Qual é a relação do primeiro texto com o segundo? Qual é a relação do segundo com o primeiro? E assim você consegue olhar a linha do argumentação, a linha do pensamento do texto. Quando você encontra a linha do pensamento do texto, eu acho que você está compreendendo o texto. Porque você pode interpretar um passagem aqui, um passagem lá, e isso é bom. Mas quando você lê a Bíblia no contexto, respeitando a relação deste texto com respeito a isto, quer dizer, eu tenho texto número 1. O texto 2, que é uma explicação, é um adicionamento de um detalhe, é uma resposta do versículo anterior, é uma comparação, é um contraste, é uma continuação do mesmo pensamento. É que quando você consegue ver isso aí com cada texto, então você está compreendendo o movimento do pensamento do mesmo texto. E então eu acho que ali você está tendo a mensagem do mesmo texto. E isso faz que o texto tenha muito mais sabor, muito mais poder, porque você está pesquisando a mensagem que está no texto mesmo. Eu acho que essa é a única questão que tem me servido para pesquisar os textos e mostrar a linha do pensamento. Estudei. Graças a Deus. Porque, assim, a gente teve o privilégio de fazer teologia. Só para quem está na live, perguntaram se ele estuda ou estudou em grego, e ele está respondendo isso agora. A gente teve o privilégio, graças a Deus, de estudar, fazer teologia. A gente toma, estudando teologia, a gente toma classes do grego, do hebraico. E depois, eu também tomei uns cursos do grego quando eu fazia mestrado, agora também. Mas grego e hebraico é uma bênção, mas não é um impedimento para quem não conhece, né? O Espírito Santo pode te mostrar o significado do texto sem que você conheça grego ou hebraico. É uma bênção, mas não é um impedimento para quem não conhece. Vocês entendem a palavra exegese? Porque às vezes os pregadores usam esse termo, né? Exegese, vamos fazer uma exegese do texto. Vocês compreendem essa expressão, mais ou menos? Explica pra gente, pastor, o que é exegese? A primeira palavra que compõe a palavra exegesis é uma preposição grega que é ex. Ex é uma preposição que indica uma saída de um centro. Então, exegese significa extrair do centro do texto o sentido, o significado. Para fora, para você, hein? E o contrário é impor
ao texto o significado. Então, quando você está fazendo uma pesquisa bíblica, a primeira questão que você tem que intentar, com a ajuda do Espírito Santo, é qual é o mensagem do texto para mim, e não é qual é a mensagem que eu quero ver, impor, usar no texto. Não. Qual é a mensagem do texto? Em primeiro lugar, para mim, qual é a mensagem? E não, eu tenho um propósito, eu quero pregar disso, então eu escolho o texto e eu Empurra em série, né? eu puxo, eu pôr para o texto a minha compreensão. Então, exegese é tirar para fora. O que ele falou, qual é a linha de raciocínio desse autor? E exegese é você colocar para dentro a sua ideia pré-concebida. É fazer um texto falar o que ele não está falando, tirar um texto do contexto e assim por diante. Temos outra pergunta aqui à frente? Vou fazer um comentário, no caso, a leitura de uma leitura de uma passagem de Ellen White, um grande conflito, e fazer um comentário em relação à afirmação de João Batista, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, com relação também a Levítico 16. Para o pastor fazer um comentário em cima. Ellen White, no Desejado, ela diz: Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla. Então, Ellen White fala que a expiação pelos pecados foi ampla, foi abrangente. Então, Ellen White diz que a expiação foi ampla. Outro sentido também fala completa. No caso, em relação ao sacrifício. Porque a Bíblia afirma que Cristo não pode morrer duas vezes. Morreu uma única vez. E João Batista colocou ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não como o Cordeiro da Páscoa, não como bode expiatório, não como novilho. E baseado em Levítico 16, como a expiação é ampla, o sumo sacerdote ele entra várias vezes no santuário. E nesse texto, a primeira vez que ele entra, a Bíblia diz que ele entra sem nenhum homem. Então Ellen White fala que Cristo ressuscita e vai ao céu no mesmo dia que ele ressuscita para receber essa certeza, e ele volta, depois de 40 dias entra. Então o que o pastor, no caso dessas pessoas que não aceitam a expiação, que como adventistas nós cremos, o que o pastor pode explicar desse texto de Ellen White com essas entradas de Cristo no santuário, nesse contexto até a segunda vinda, ou terceira? Sim, tem uma citação que fica no último capítulo do Desejado de Todas as Nações, onde ele apresenta um momento no qual Jesus alcança a presença do seu Pai no céu. E ele fala: Pai, se tua justiça está satisfeita, eu quero que no lugar onde eu estou, eles estejam comigo. E ela fala: se ouve a voz do Pai falando, minha justiça está satisfeita. E então se declara justificados aqueles que moram na terra e são servos de Cristo. Isso acontece, imagina, no primeiro século. O que isso está falando é que o Pai aceitou completamente a obra de seu filho, completamente o sacrifício do seu filho. Mas Cristo continua a sua obra até hoje. Quando ele alcança um coração e vai purificar o coração,
qual é o poder que ele usa? O poder da cruz, porque o coração tem que ser crucificado juntamente com ele. Então, a cruz tem um poder até o último dia, porque Cristo não tem que ser crucificado de novo para que sua cruz tenha poder. Mas o sacrifício da cruz foi completamente aceito pelo Pai. Eu acho que essa é a intenção da citação. Posso fazer um comentário também? O nome do irmão mesmo? Josiel. No santuário terrestre, Cristo é tipificado pelo cordeiro, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e não apenas pelo cordeiro, por toda oferta que era imolada, tanto novilho como carneiro, como bode. Qualquer tipo de animal que fosse imolado era um tipo do sacrifício de Cristo. Porém, Moisés também é um tipo de Cristo. Quando nós vamos para o santuário terrestre, a gente vê que antes do santuário começar a funcionar, todos os móveis tiveram que ser colocados no seu determinado lugar, e Moisés fez a unção do santuário, ungiu o santuário. E Moisés não era sacerdote, por mais que fosse da tribo de Levi, irmão de Arão. Arão, irmão de Moisés, foi escolhido para ser a família sacerdotal. Em Hebreus 9, na profecia das 70 semanas, que na metade da 70ª semana haveria a entrada, a unção dos santos Santo dos Santos. Ali em hebraico, de fato, a expressão não é santuário, mas Santo dos Santos. Na primeira ascensão de Cristo, Cristo morre. Na sexta-feira, ressuscita no domingo. No domingo, quando ele ressuscita, aparece para Maria. Maria quer detê-lo, mas o que ele fala para Maria? Não me detenhas, porque não subi para meu Pai, vosso Pai, e assim por diante. Cristo, neste dia, ascende aos céus, entra no santuário celestial, no Santo dos Santos, não como sacerdote, mas como o antítipo de Moisés. Para fazer o que em relação ao santuário? A unção do santuário. Ele volta para a terra, passa 40 dias, e aí sim ele ascende aos céus, aí para iniciar a sua obra sacerdotal e sumo sacerdotal. Então, na primeira ascensão e entrada de Cristo no santuário, ele não entra como sacerdote. Tanto que ele só vai entrar daí no Santo dos Santos apenas no século XVIII, depois de 18 séculos, ministrando no primeiro compartimento no lugar santo. Alguns são contrários com a ideia de que existe um lugar santo e um lugar santíssimo no santuário celestial. Mas é porque não lê o livro do Apocalipse. Porque se a gente lê Apocalipse 4 e 5 é lugar santo. Se a gente lê a partir de Apocalipse 11, versículo 19, é lugar santíssimo. Foi aberto o templo de Deus e foi vista a Arca da Aliança, que fica no lugar santíssimo. Então, como sacerdote, sumo sacerdote, ele só vai entrar no santíssimo no cumprimento das 12.300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844. Então, na primeira ascensão e entrada de Cristo, ele não entra como sacerdote, mas como um antítipo de Moisés para a inauguração do santuário. É assim que nós entendemos como adventistas. Para alguns pode ser novidade isso que eu estou apresentando, mas vale a pena vocês acompanharem um canal chamado Adventismo Vivo. Lá tem uma série do Thiago Elker e do Anderson, e eles trabalham essa temática de uma maneira muito bíblica, bem embasada, e vale a pena esse tipo de conteúdo, tudo bem? Então acredito que está respondido. Temos uma pergunta aqui nas redes sociais, muito interessante. Hebreus 1:3, como que nós podemos entender que Cristo realizou ali a purificação dos pecados? Eu acho que o pastor, tenho certeza que já tem de memória esse texto. O que nós podemos responder a respeito disso? Vamos ler o texto apenas para aqueles que estão aqui conosco, estão nos acompanhando? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Como que nós podemos entender esse termo purificação dos nossos pecados?
no contexto da primeira ascensão de Cristo, no caso da ascensão de Cristo? Bom, a primeira coisa é que a palavra ali é diferente da palavra expiar. E, por exemplo, quando você olha o significado da cruz no Romanos 8, versículo número 3 e 4, aqui está no contexto de tudo aquele pecado que tornou-se, em espanhol, no espanhol é sobremaneira pecaminoso. No contexto é Romanos 7, verso número 13. Então, todo pecado, a acumulação do pecado, da força do pecado, a acumulação de toda coisa que fazia escravidão para a humanidade. Tudo isso que o apóstolo Paulo fala, que eu não consigo e quero fazer o bem, mas eu não consigo. Toda essa escravidão, toda essa força do pecado, todo o pecado foi ali concentrado na cruz. E Romanos 8, 3, 4 fala que na cruz, na carne, Deus condenou o pecado. Essa é uma ação que, como fala o livro de Hebreus, é uma vez para sempre. Tem implicações por a eternidade, mas aconteceu uma vez para sempre. Por exemplo, esta questão aqui não é única do adventismo. Não é única do adventismo. Por exemplo, os judeus, eles se perguntavam, quando acontece o perdão? Quando eu peço perdão, quando eu vou e levo o sacrifício. Eles se perguntam isso. Quando eles ficaram sem templo, quando eles ficaram sem templo, então agora se o perdão acontecia na mesma hora do sacrifício, agora que não tem templo, ou como acontece o perdão? Não tem mais? Então, essa coisa de quando, exatamente quando acontece o perdão, é uma questão que não é única do adventismo. Então, quando a Bíblia fala que Deus condenou o pecado na carne de seu filho, é verdade, foi condenado ali, foi levado ali, até o ponto que quando eu peço perdão, Cristo não tem que voltar para a cruz. Ele já levou o meu pecado lá, condenou o pecado lá. Mas agora, ele tem uma obra de purificação de seu povo, que está contemplada no livro de Hebreus, Apocalipse e em todo o Novo Testamento. A santificação como vontade de Deus. Essa obra também realizada por o poder da cruz. O poder do Espírito que provém da cruz. Lembra o que fala, por exemplo, João, quando o soldado ele atravessou a costela de Jesus. O que saiu da costela? Duas coisas. Água e quem mais? Então, sangue. É que legalmente a cruz condenou o pecado. Mas agora também da cruz provém água para limpar o coração. Então, ele purificou os pecados, ele condenou os pecados na cruz. Condenou, purificou. Quitou o poder do pecado na cruz, quitou, tirou, mas agora ele também, desde a sua cruz, com o poder do Espírito, ele quer agora tirar o pecado de nós, com o mesmo poder da cruz do Calvário. Isso é tão importante, amados, por isso que a obra, ela é dupla. Enquanto Cristo purifica o santuário celestial dos pecados confessados do povo de Deus, o Espírito Santo está purificando este templo, este santuário.
é uma obra especial de afastamento do pecado. E isso é expiação, é esse o processo. Em harmonia com aquilo que está acontecendo no santuário celestial. Isso é muito significativo. Porque às vezes a gente entende que o processo expiatório é apenas apagar o registro de pecados do santuário celestial, dos pecados confessados do povo. Como se o livro de Hebreus falasse que Jesus tem só que tirar os pecados dos registros celestiais. Não, o pecado é tirado também da consciência, do coração que precisa ser purificado. Fala disso Hebreus 10. Exatamente. Então, existe essa obra dupla de purificação. Enquanto Cristo purifica o santuário celestial, o Espírito Santo está purificando este santuário. Esta obra de afastamento do pecado, é de caráter, de transformação, de perfeição de caráter mesmo. Por exemplo, Hebreus 10, eu acho que é verso 22, 23, não lembro agora mesmo, mas é o 22, 23. Ele fala, purificados os corpos com água pura. Então, da cruz também provém a água da pureza, da purificação. Mas, se a gente quer puxar, quer ainda mais pesquisar, uno pergunta, como que a cruz purifica? O que eu falei na segunda palestra. Por a palavra que eu os he falado, que eu tenho falado, vós estáis limpos. Então, é a palavra, o poder da palavra. A gente não precisa ficar aferrada aos símbolos concretos para compreender a obra de Deus em nós. Por exemplo, irmão Guai fala que quando Jesus fazia milagres, ele queria só ilustrar nas coisas visíveis a obra de Deus invisível em nós. Quando ela comenta sobre aquela ocasião onde Jesus e Nicodemo estavam falando, ela fala, ninguém vê a mão que desce do céu para tirar, para levantar a carga da culpa. Ninguém vê isso, mas acontece. Mas como acontece? A gente não precisa compreender como se for um método científico. Toda coisa, mas a gente precisa acreditar. Quando você acredita, mesmo que você não consiga compreender todas as coisas, a obra de Jesus, a obra do seu Espírito é feita em você. Amém, louvado seja Deus. Temos então uma perguntinha aqui no meio. Vamos lá? Boa noite. Boa noite, fala seu nome. Eu sou o irmão Ney e eu tenho uma pergunta, já que estamos aí falando do santuário, né? Já me falaram uma vez, mas não me mostraram nada escrito, né? De que o homem designado, aquele homem que leva o bode emissário até o deserto, né? É uma representação dos 144 mil, né? Que porque vão viver sem pecado, né? É como levar aí as acusações de Satanás por água abaixo, né? Então representa eles. Eu queria saber se essa afirmação é verdadeira, se tem algum embasamento nas escrituras dessa simbologia, né? Porque já como tudo no santuário tem um significado, queria saber qual é o significado ali ou a tipologia do homem designado, aquele que leva o bode para o deserto. O bode emissário como uma representação dos 144 mil? Não, o homem que leva o bode. Oh, o homem. Com toda sinceridade, é a primeira vez que eu escuto isso. Mas eu acho que a melhor forma, meus queridos, de compreender o ritual da expiação não é analisando, como fala bisturi? Tem aquela faca que usa o médico, o cirurgião, bisturi. Como isto é isto. Não, nem sequer Jesus, nem
nem ainda Paulo interpretou assim os símbolos do santuário. Nem Ellen White no Grande Conflito. Também. Então, eu acho que a melhor forma de compreender o ritual é de uma forma integral. Qual era o propósito do ritual? Eu acho que é muito claro que o propósito era tirar o pecado. Essa obra maravilhosa é a obra que Jesus quer agora fazer, em harmonia com seu trabalho lá no Santuário Celestial. Eu conheço essa interpretação, respeito quem entende dessa maneira, porém carece de embasamento teológico, bíblico, para nós afirmarmos que esse homem designado é meio que fazer uma exegese. Lembra da exegese? Você não está tirando para fora, mas você está inserindo no texto uma ideia que você tem e está tentando enxergar qual é o texto que pode se encaixar com a ideia que você tem. Queridos, muitos estudos a respeito do santuário e da obra da expiação, muitas vezes é apresentado para nós de uma maneira muito complexa. E isso desanima alguns. Essa cor é isso, aquele fiozinho é isso e pá. Você pode ficar assim, maravilhado, uau! Só que daí você sai, ei fulano, me explica aí, que eu só sei que era maravilhoso. E você não sabe responder nada, você não assimila nada. E às vezes aquilo te afasta de estudar porque você achou muito complicado. Você achou bonito, mas você achou complicado. Agora, existe uma beleza tão grande do santuário quando você vai ler no Grande Conflito, não é difícil de assimilar. Compreendem isso que eu estou falando? E ali está a essência para nós compreendermos da obra que Deus quer realizar em nós. Então nós temos que descomplicar, nós temos que tornar esta mensagem mais palatável, mais mastigável, para que mais pessoas possam assimilar. Então, é isso que eu tenho a falar. Falta, de fato, embasamento. Nem tudo aquilo que faz sentido, nem tudo aquilo que brilha é embasado biblicamente falando. É verdade, se torna uma especulação, né? É uma especulação. Já falaram até também que até a poeira também era usada, mas também nunca vi nada falar que eles era varrido o santuário e usava poeira para alguma coisa, né? Isso, daí depende muito da criatividade. Reitero, respeito quem interpreta assim. A gente não tem que... Amados, posso falar uma coisa? A gente tem que ter um pouco mais de maturidade. Em qual sentido? Diferenciarmos pessoas de ideias. Esse é o primeiro ponto. Diferencie pessoas de ideias. Nós debatemos ideias, não pessoas. Segundo ponto, se alguém discorda de você num determinado ponto, você não precisa rotular aquela pessoa como dissidente, herege. Não. Você tem que tratar a pessoa com respeito, com carinho, com amor, com paciência. Se ela não concorda, você ora por ela, silencia. Porque tem alguns que preferem ganhar um debate do que ir para o céu. Eu perco minha salvação, mas esse debate eu ganho. Muitos são assim, não é? É ou não é? Eu vou ganhar esse debate, nem que eu perca a minha salvação, porque vai envaidecer, o orgulho vai, ganhei o debate, mas perdi a salvação, mas está valendo, ganhei o debate. Então, queridos, não entrem nessas áreas. Vamos ficar no que está claro, no assim diz o Senhor, no que está escrito. A gente já tem tanta coisa maravilhosa, tão clara para estudar, a gente não precisa ficar com especulação. Temos uma outra perguntinha ali no meio? Meu nome é Breno. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O santuário terrestre é o GPS de Deus, o grande plano da salvação. É o caminho, é o mapa que Deus deu para nos levar de volta para o Pai. Então, não há que se deter apenas na área do pátio, no altar do holocausto, e dizer que tudo acabou ali. Nós ainda temos que caminhar, passar pelo santuário, o tabernáculo da congregação, e temos também o Santíssimo, que é o da glorificação. Tem a justificação, que ocorre no pátio, tem a santificação, que ocorre no primeiro compartimento. Justificação, santificação. A santificação e glorificação.
né? E outra coisa interessante, o conceito de expiação final é a única contribuição adventista para a teologia cristã. Não foi o sábado. O sábado chegou até nós através dos anabatistas, batista do sétimo dia. Também não foi o estado dos mortos. Essa não é a nossa contribuição. E também não foi o segundo advento de Cristo. Muitos já pregavam sobre a volta de Cristo antes dos adventistas do sétimo dia. Então, a única contribuição para a teologia cristã é a expiação final. E a expiação final é o que nós temos que estudar. Temos que ensinar para as crianças, né? Eu gostaria que o pastor Espino falasse um pouquinho sobre a expiação final, porque a corrente de pecados que é levada para o santuário, ela tem que parar, para que o santuário possa ser purificado. Então, essa obra, ela é realizada antes de Jesus voltar. Porque quando ele sair do santuário, não vamos poder mais mandar pecados, confissões de pecados para o céu, para o santuário. Eu queria agradecer o comentário do irmão, excelente, muito obrigado pela participação. Vamos falar um pouquinho então do processo expiatório, quem sabe das 3 fases do juízo, concluindo com o juízo executivo, que é a expiação final. O que a gente tem a dizer sobre isso? É muito importante lembrar que quando a teologia protestante fala sobre a justificação, santificação e tudo isso, ela tem um ponto de partida muito, muito interessante. Muito interessante. E é, número 1, a teologia protestante parte de uma compreensão do pecado que é muito próxima para a compreensão católica do pecado. É pecado original. Muito interessante. E ao mesmo tempo, a teologia protestante parte para o seu entendimento da justificação pela fé, de uma visão de Deus como tendo escolhido 2 tipos de humanos, uns para salvação, outros para perdição, o que se conhece como duplo predestinação, é correto? Predestinação. Duplo predestinação. Então, neste esquema teológico, o livre-arbítrio não existe. Não existe. Quando você não tem o livre-arbítrio no esquema teológico, você não precisa de juízo. Porque Deus não precisa justificar porque Ele está salvando uns e deixando outros. Ele não precisa, Ele é soberano, Ele escolheu, e então a história só verifica sua escolha. Mas quando você introduz o livre-arbítrio no esquema teológico, você precisa de um juízo. E olha, que interessante, não é o adventismo que falou assim. O primeiro que falou, por exemplo, eu sei que você mencionou expiação final, mas interessante, quem também falou sobre justificação final foi Wesley. John Wesley falava sobre justificação final. Por quê? Porque ele acreditava no livre-arbítrio. Interessante. Então, a mesma coisa acontece com o problema do pecado. Hebreus capítulo 5, verso 9, fala que Jesus, tendo sido aperfeiçoado, Ele agora vai salvar aos que obedecem a Ele. Então,
muito importante. Quando Jesus, então, vai mostrar a razão, o porquê ele vai levar para o céu a uns, mas outros não, ele tem que demonstrar a justiça desse trato para o universo todo. E por isso o juízo final tem também que ver com a demonstração do poder eficaz da graça, do sangue de Jesus, para salvar completamente, tirando do pecado aqueles que ele resgatou. E por isso é que a expiação tem um aspecto final, que vai em harmonia, lembre sempre, Hebreus 2, 17 e 18. Expiar, hilaskomai, é usado ali como uma capacidade do Messias, de Jesus, de evitar o pecado em nós, dando socorro, ajuda para a gente. Isso é muito importante. É por isso que quando eu pesquiso, por exemplo, Hebreus 10, você não vê que Jesus ele está interessado em tirar o pecado solamente dos livros do céu. Não. Ele está interessado em tirar o pecado de nós. E isso é o que fala Hebreus 10. Amém. E lá em Êxodo 25, verso 8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Se Deus ele habita no meio do povo e o santuário tem a ver com o plano divino para nos salvar, significam três coisas. Tudo isso significa três coisas. Primeira coisa, o santuário tem a ver com a eliminação do pecado, erradicação do pecado. Porque se Deus habita no meio do seu povo, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, Isaías 59, 2, o santuário tem a ver com a erradicação do pecado. Segundo ponto, tem a ver com a salvação do pecador. Se o povo está habitando juntamente com Deus, é porque existe um povo salvo dos seus pecados. E o terceiro ponto é a vindicação do caráter de Deus. Por quê? No grande conflito, nós temos a parte acusadora, Satanás, que está pronta para dizer o seguinte, antes da cruz, estava pronta para dizer o seguinte: se Deus perdoasse o pecador, sem que a lei fosse satisfeita e a lei exigia a morte do pecador, o que Satanás acusaria a Deus? Ok, Deus está sendo gracioso, misericordioso, salvando o pecador, mas Deus não é justo. E se Deus não perdoasse o pecador, o que ele falaria? Ok, Deus é justo, mas ele não está sendo o quê? Amoroso, misericordioso. Então o santuário tem a ver com a justificação de Deus justificar o pecador. Romanos capítulo 3. Verso 4. Né? Versículo 4. Deus está sendo justo agora ao justificar o pecador. O santuário prevê isso. Se nós concluirmos que a expiação foi completa na cruz, eu faço algumas perguntas. Por que o pecado ainda existe? Porque é o que o mesmo Satanás ainda existe. Por que Satanás existe? Se ele foi demonstrado como assassino na cruz. São perguntas que nós temos que fazer para aqueles que acreditam que a expiação foi completa na cruz. Por que o pecado existe? Por que o ímpio ainda existe? Por que nós não estamos na eternidade ainda com Deus? Se o grande conflito se estende até hoje, é porque o caráter de Deus, claramente pela vida de Cristo e morte de Cristo, foi vindicado, mas existem ainda pequeninas sombras na mente dos seres inteligentes do universo, contando conosco, para que seja uma salvaguarda quando tudo for esclarecido, para que o pecado não se levante uma segunda vez. Então, o grande conflito tem se estendido, porque Deus ele quer como uma salvaguarda fazer com que o pecado nunca mais exista. Então, quando a expiação for completa, o pecado e pecador não existirão mais. O povo estará com Deus por toda a eternidade, pessoalmente, aqui na terra, capital do universo. E o caráter de Deus será plenamente vindicado. Porque a gente pensa, 144 mil, vindicação do caráter, etc. Amados, não é ali que o caráter de Deus é plenamente vindicado. Sabe quando o caráter de Deus será plenamente vindicado?
Depois dos 1000 anos, quando descer fogo e enxofre do céu. Ainda os ímpios têm que dar glória a Deus. Exatamente. Quando Satanás, os ímpios, os demônios reconhecerem a justiça de Deus, todo o universo reconhecer a justiça de Deus, tanto anjos e seres não caídos, nós durante os 1000 anos, e depois os ímpios, demônios e Satanás reconhecerem, quando o universo todo reconhecer a justiça de Deus, e Deus eliminar o pecado e pecador, Deus salvar plenamente o seu povo, estaremos com ele por toda a eternidade. E aí sim o caráter de Deus será plenamente vindicado. Isso é expiação final. Por isso que eu disse, expiação é um processo que começa na cruz, sacrifício expiatório perfeito, mas Cristo ascende aos céus para dar continuidade à obra expiatória. E ela só vai terminar no último está feito. Existem 3 está feitos na Bíblia. O está feito na cruz, o está feito quando Cristo termina a obra sumo sacerdotal e a ira de Deus é derramada, e o está feito do novo céu e da nova terra. Nos 3 está feitos, aí sim a expiação foi concluída. A expiação é um processo, porém eles não conseguem ver a expiação como um processo, esse é o ponto. Eu acho muito interessante que a expiação inclui reconciliação como parte de seu significado. E tem uma citação gloriosa que é aquela citação com a qual o grande conflito finaliza, que fala que desde os mundos mais maiores até os átomos menores, todo o universo, a uma só voz e com um mesmo coração declararão que Deus é amor. Maravilhoso. Então, o universo pleno vai ser reconciliado, trazido para a glória de Cristo. E aí, o problema do pecado vai ser finalmente resolvido. Maravilha. Temos outra perguntinha. Vamos por uma aqui da internet, depois eu abro para cá. Deixa eu ver aqui. Foi feita uma perguntinha que diz assim: é correto então dizer que Jesus no santuário celestial está aplicando os méritos da cruz nas nossas vidas diariamente? Eu acho que é. Mas é só isso? Não. Mas é também? É também. Eu acho que Jesus no santuário celestial, ele está trazendo a gente para a cruz. Porque, como eu falei, na cruz é o lugar onde o eu é crucificado juntamente com Cristo. E a gente sabe que a maior luta que nós temos é contra o próprio eu. Então, nós temos que crucificar o eu juntamente com Cristo. E por isso é que eu acho isso que é correto. Ele está aplicando, ele está desde o santuário celestial, ele aplica, ele leva a gente para a cruz. Não somente como trazendo a cruz para o presente, mas levando a gente para lá para quedar ali crucificado todos os dias juntamente com Cristo. Amém. E é interessante, se a gente olha para o santuário terrestre, no pátio, o animal ali era imolado, o sangue muitas vezes era derramado na base do altar de holocausto. Em algumas ocasiões o sacerdote comia a carne, em outras entrava com o sangue no lugar santo, mas tudo tipificando que os pecados estavam sendo transferidos para o santuário. Cristo morre na terra, no pátio, como sendo o nosso substituto. E ascende aos céus no santuário celestial como nosso intercessor. Qual é o problema de entender que é o mesmo Cristo, ele é o Cordeiro e o sacerdote? A gente não está falando que é outro ser, entendem? A gente não está falando que é outro ser, que é o nosso intercessor, que é outro ser, que é o nosso sacerdote. A gente está falando que é Jesus. O Jesus que morreu é o Cordeiro e o Jesus que ressuscitou e ascendeu aos céus é o sacerdote. Isso é muito claro biblicamente, ou seja, Cristo jamais poderia ser o nosso intercessor sem a morte na cruz.
Com certeza. E a sua morte na cruz, sem o seu trabalho mediatório, sacerdotal e sumo sacerdotal, seria uma obra incompleta no sentido, ok, Jesus morreu por nós, mas ele não ascende aos céus, não intercede por nós. O Espírito Santo não é derramado. Como que ele vai aplicar os benefícios da sua morte, do seu sacrifício expiatório sobre nós, se ele não intercede no céu? Uma obra completa a outra. O santuário terrestre prevê isso. Então, a harmonia bíblica é muito clara a respeito destas funções que Cristo exerce para a obra da nossa salvação. Muito interessante que irmão White fala, por exemplo, Ellen White fala que é perante a cruz que o pecador se pergunta: o que é o pecado? O que é o pecado? Perante a cruz. Então, a cruz tem um significado muito, muito presente. É como falava o apóstolo Paulo, é o poder da cruz. O poder da cruz. Para aquele que não conhecia, não aceitava, uma loucura, mas para quem aceita, como fala loucura? Doideira? Loucura, loucura mesmo. Uma loucura, mas para quem Doideira aceita, também. é poder de Deus para a salvação. Pastor Ospino é muito querido, né? Temos aqui uma pergunta aqui, daí vai ali para trás, daí o microfone vai para ti. Só um minutinho. Temos aqui, vai lá. Boa noite a todos. Meu nome é Kleber. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Manuel Ospino. Uma pergunta que o senhor pudesse explanar um pouco. É a visão que no livro Cristo é o Santuário, na penúltima página, como o irmão colocou aqui, Ellen White cita que nós estamos vivendo o último dia da expiação. E tem um texto também, que está no Grande Conflito, página 490, que diz assim, ó: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Nós estamos vivendo o último dia da expiação, começou lá em 1844, porém aqui ela fala da obra final da expiação, já dos últimos instantes. E aí ela cita: momentosos interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. E aí eu queria perguntar o seguinte, que o senhor explanasse um pouco sobre isso. A obra da expiação, ou seja, o julgamento começou pelo caso dos mortos, dos que se disseram um dia ser cristãos, né? Conhecedor da palavra. E aqui fala, também no Ezequiel 9, versículo 6, e também em Pedro 4, versículo 17, que a obra deve começar primeiro pela casa de Deus. Então, será que nós devemos usar o mesmo critério para o julgamento dos vivos? Então, por exemplo, se começar o caso dos vivos, nós devemos aplicar primeiramente para a casa de Deus esse julgamento? Sim. O que eu poderia falar disso aí, irmão Kleber, e para todos aqui, é o seguinte. Eu posso lembrar agora mesmo, tem duas citações. Por exemplo, no Grande Conflito, tem uma citação que fala que quando o decreto dominical sair, o céu traz a linha divisória entre aqueles que servem a Deus e que não. Então, eu não estou falando quando o juízo dos vivos vai começar, mas para aquele momento, então eu acho que todo mundo já tem que ter tomado seu posicionamento. E a outra coisa que eu poderia falar, por exemplo, lembra que quando no Grande Conflito, capítulo 39, ela fala que aqueles que rejeitam a mensagem do terceiro anjo vão formar parte dos inimigos do povo de Deus. Por quê? Por quê? Porque lembra sempre, Isaías, Romanos, a mesma obra
de Deus que salva, ella também julga. A mesma coisa. Por exemplo, a destruição de Jerusalém é compreendida na palavra de Deus como um juízo. Para aqueles que acreditaram, foi salvação. Para aqueles que rejeitaram e permaneceram ali, foi destruição. Então, a mesma obra de juízo, quando ela começa para os vivos justos que têm aceitado a mensagem da justificação pela fé, a mensagem do terceiro anjo, têm sido preparados para a chuva serôdia, eles experimentam o juízo como salvação. Mas quem não experimenta o juízo como condenação. No mesmo começo, na mesma obra. Então, eu acho isso muito interessante. O propósito é agora da mensagem da justiça, da mensagem do terceiro anjo, é que essa mensagem possa formar um povo remanente pronto para receber a chuva serôdia. E isso é o que garante que para o momento que começa o juízo, todos aqueles que aceitaram a mensagem do terceiro anjo, eles recebam a chuva serôdia e possam ser sostenidos por o poder do Espírito Santo no juízo todo até o dia final. E assim, Kleber, só um detalhe. A pergunta, ela meio que é um contrassenso. Em qual sentido? O juízo investigativo é a respeito apenas da casa de Deus. Ponto. Começou pelos mortos. De quem? Da casa de Deus. Será o juízo dos vivos. De quem? Da casa de Deus. Não é o momento dos ímpios serem julgados. O momento do julgamento dos ímpios é durante os 1000 anos e na sua execução no juízo executivo. Por quê? Entra quem no juízo investigativo? Quem professa ser povo de Deus. Quem professa ser povo de Deus é a casa de Deus. Ponto. Então não existe um momento, não, passa dos adventistas para os fulanos. Não, não é assim. Quando a gente fala o juízo dos mortos, é quem professou ser povo de Deus. O juízo dos vivos é do professo povo de Deus. E não do mundo ímpio, porque quem não crê em Cristo já está condenado. Eles não entram no juízo investigativo. Então entende que a pergunta não tem um processo, começa por esse e vai para esse. Não, é só sobre a casa de Deus. O juízo investigativo tem a ver só com a casa de Deus, com o professo povo de Deus, e não com o mundo ímpio. Maravilha? Outra perguntinha? Aqui tinha um irmão ali atrás, eu não sei se ele tinha... Você está coordenando aí, né, Rose? Tá. Vamos lá, a gente tem mais uns 20 minutinhos aí, dá para a gente trabalhar. Vocês estão bem, meus irmãos? Quem está na internet aí, dá um like, curta o vídeo, compartilhe, tá? Se inscreve no canal também. Vamos juntos avançando aí com a divulgação desse material preciosíssimo que estamos trabalhando aqui. Irmão, por favor. Meu nome é Eduardo. Minha pergunta já foi até comentada, mas eu queria mais um comentário também do pastor. Tem um texto de Hebreus 9:7 que fala sobre a questão do trabalho no Santíssimo, que era de ano em ano. E complementando no verso 12, fala assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, assim, a questão de Jesus ter entrado antes, né, para ungir, será que talvez pode contradizer, ou então, na questão de 1844, ter algum ataque à mensagem adventista de que ele entrou somente no Santíssimo em 1844? Então, essa questão, né, porque muitos atacam a nossa igreja, né, na questão do Santíssimo, né, que Jesus pode estar no Santo, Santíssimo, e não se prive em algum lugar. Mas nós cremos, né, que é uma firme plataforma que a gente não pode mudar nem um alfinete, né, que a Ellen White usa esse termo, né, nenhum alfinete dessa plataforma. Então, gostaria de comentar sobre essa questão de ele ter entrado pela primeira vez no Santíssimo em 1844 ou antes, né? Muito interessante essa pergunta, muito obrigado. Eu acho que, meu irmão, o ponto de Hebreus é que Jesus alcançou
Como fala a diestra? A destra. A destra do Pai. Ele alcançou a presença do Pai. É muito interessante que quando o autor de Hebreus escreve o capítulo número 9, ele não diz literalmente que Jesus entrou no lugar santíssimo. Ele decide, ele escolhe uma palavra genérica para templo, santuário. Então, por que ele faz isso? Eu não sei, mas ele deixa a porta aberta para uma contribuição posterior, que eu acho que é o livro do Apocalipse. Essa contribuição posterior do livro do Apocalipse mostra realmente que depois do período que em Daniel é falado como tempo, tempos e meio tempo, depois desse período completar, então a porta no naos, que pode ser considerado como lugar santíssimo, abriu e a arca do seu pacto foi vista no céu. Isso é muito importante. Então, Hebreus tem um propósito. Qual é o propósito? Mostrar que aquilo que todos os sacrifícios significavam ou assinalavam, Jesus, ele tem conseguido a mesma presença de Deus que nós podemos agora saber, por exemplo, por o livro do Apocalipse, capítulo 4 e 5, que perfeitamente dá para dizer que era lugar santo. E isso parece que, eu não sei como o Espírito Santo inspirou o autor do Hebreus, mas ele escolheu uma palavra diferente de lugar santíssimo para ele dizer onde Jesus subiu, ascendeu quando ele alcançou a presença de Deus. Pero o ponto do livro de Hebreus é que ele alcançou a destra do Pai. Isso significa que ele pode unir com o poder do trono de Deus para nos limpar do pecado. É aquela frase, né, pastor? Todo tradutor é um traidor. E se você pegar outras traduções de Hebreus 9, versículo 12, olha só como diz a minha aqui, ó. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É a palavra em grego que o pastor disse, que é a palavra tarrágia, que significa santuário, e não necessariamente santo dos santos. Então, se a gente pega a tradução e o tradutor é um traidor, é uma expressão no meio teológico, a gente vai pensar, opa, ele entrou no Santíssimo. Mas isso é uma inferência de quem está interpretando. O texto não diz que ele entrou no Santíssimo, mas que ele entrou no santuário. Isso é importante comentar. E como bem disse o pastor, né, o livro do Apocalipse é um quinto evangelho. Os 4 evangelhos apresentam o ministério de Cristo terrestre. E o Apocalipse, o ministério de Cristo celestial. Então, descortina aquilo que para nós é invisível. O que Cristo está fazendo no santuário celestial? Leia o livro do Apocalipse. Daí você vai entender o que Cristo faz no santuário celestial. É o santuário celestial todinho, está lá. Do capítulo, vamos dizer, 4 em diante, porque do 1 a 3 é terra. Os candeeiros ali não é uma referência a menorá, ao candelabro do lugar santo. São as igrejas na terra. A partir do capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu, é a porta do lugar santo. Você vê lá 7 tochas, é uma referência a menorá, o candelabro, o incenso, a exaltação de Cristo assumindo a destra do Pai. Ora, a presença do Pai não pode se fazer no lugar santo? Essa associação Arca da Aliança, lugar santíssimo, trono de Deus, não é uma associação correta. A Arca da Aliança, onde está depositada a lei de Deus, que faz da Arca da Aliança ser santa. Vocês já viram aquelas imagens de um trono que tem um apoio para os pés? Já viram? Da Idade Média, aquelas fotos de trono que tem
o rei colocando os pés sobre, como se fosse um puffzinho. Já viram isso ou não? Esse escabelo ou estrado onde o rei apoia os pés é a Arca da Aliança. Não é uma referência ao trono. Por quê? Porque a lei é a base e o fundamento do governo de Deus. Então o Shekinah é uma referência ao trono e não à arca. Ora, a presença de Deus não pode se fazer no santo? Então quando Cristo ascende aos céus e assume a destra, tomando da mão daquele que está sentado no trono, o livro, ele assume a destra, o Pai passaria a governar o universo através do Filho. Isso acontece no lugar santo. Por que eu afirmo isso? Daniel capítulo 7. Nós temos uma movimentação do Pai, o ancião de dias, tronos sendo postos no lugar santíssimo do santuário. Ou seja, se tronos são postos no lugar santíssimo, se o ancião de dias se dirigiu até lá, é porque ele não estava lá. Compreende? Então há uma movimentação do santo para o santíssimo. Há tronos no santo e há tronos no santíssimo. E o ancião de dias se dirigiu. Então, se a gente harmoniza todos os textos bíblicos, é claro que Cristo, quando ascende aos céus na segunda ascensão, ele entra no lugar santo e ministra naquele lugar na presença do Pai, à destra do Pai, até 22 de outubro de 1844. Então a gente tem que estudar mais profundamente para desmentir as acusações de um mundo evangélico que conhece pouquíssimo, né, do livro do Apocalipse e de muitos textos bíblicos nessa harmonia. Temos uma outra perguntinha aqui do lado. A irmã? Ou irmão? Por favor. O pastor, boa noite. Meu nome é Elison. Boa noite, amado. A gente pôde verificar aí no desenvolvimento dos assuntos que o pastor Ospino passou, que ficou bem claro que Cristo, ele tinha a mesma natureza que nós. Ele teve que vencer, né, na mesma situação em que nós estamos, sem nenhuma vantagem sobre nós, né, da mesma forma. Mas quando você vai conversar isso no meio evangélico, mesmo no meio adventista, você tem muitas divergências sobre isso por alguns aspectos. E quando você vai pensar um pouquinho no porquê que as pessoas pensam tão diferente sobre esse assunto, você acaba verificando que, na verdade, o que falta ali é o conceito correto do que são as coisas. Por exemplo, né, o conceito do que é pecado, qual a diferença de pecado e natureza pecaminosa? Qual a diferença de pecado e tentação? Né? E essas diferenças de conceitos fazem com que a pessoa ela pense, né, que, segundo o que ela tem de pecado, segundo o que ela entende de tentação, ou segundo o que ela entende de natureza pecaminosa, então ela chega a dizer que Cristo não poderia ter uma natureza pecaminosa. Ou então ela chega a entender que, né, realmente existiu um pecado original e por aí vai. Aí eu queria perguntar para o pastor, até porque certamente pode ser a dúvida de muitos aqui dentro ou os que estão atrás das telas também, a diferenciação entre o que é pecado, até onde é tentação, onde começa o pecado e o que é a natureza pecaminosa, para que fique bem esclarecido por que Cristo era igual a mim e ainda assim não pecou. Como que seria essa situação? Muito obrigado pela pergunta. Nós temos na Bíblia o que muitas vezes, não 1, 2, 3, muitas vezes, o espírito de profecia recomenda como a única definição do pecado. E não é o espírito de profecia que fala isso somente. Você pesquisa na Bíblia e todas as vezes que a Bíblia define, dá o conceito do pecado, é uma transgressão da lei de Deus.
tudo aquilo que involucra, que inclui a vontade em rebelião ou em transgressão da vontade de Deus, da lei de Deus. E isso é muito importante. Quando você olha para o livro, ou a carta do Tiago, ele fala que quando o desejo, a concupiscência, o desejo pecaminoso acontece, o pecado ainda não é gerado. O pecado é gerado quando a vontade cede para o desejo, que é parte da nossa inclinação natural para o pecado. Mas para que o pecado aconteça, tem que ter a vontade, tem que ter a sua submissão para a tentação, tem que ter sua vontade ao serviço do desejo, da paixão. Isso é muito importante, porque a primeira coisa que uma errônea teologia faz é dar um conceito filosófico do pecado. Eles falam, por exemplo, conceito ontológico do pecado. A Bíblia não fala do conceito ontológico do pecado. Nenhuma parte da Bíblia fala isso. Nenhuma parte da Bíblia fala como o pecado sendo uma condição para a qual a humanidade tem sido arrojada. Arrastada, uma condição heredada. Nenhuma parte. Então, o pecado, quando você lê, por exemplo, Romanos 3, tudo o que o apóstolo Paulo fala tem ou está relacionado com uma ação concreta. Uma ação concreta não quer dizer uma ação externa. Também tem ação concreta com o pensamento, com os motivos acariciados, desejos acariciados que ficam fixados na mente. Se você, por exemplo, tem um desejo e você é consciente do desejo e você acaricia, você fica com o pensamento, você dá a sua vontade para permanecer ali. Você está pecando, mesmo que não aconteça uma ação concreta exterior. Mas tudo o que é pecado involucra a vontade, sempre. E por essa razão, nós temos que definir corretamente o pecado. Por quê? Porque dependendo da definição de pecado, você tem dois tipos de evangelhos. Um evangelho que só salva das consequências do pecado, morte, mas um evangelho que também quer salvar do pecado mesmo. E a Bíblia fala sobre um evangelho, o único evangelho verdadeiro, que salva o homem do pecado, não somente das consequências do pecado. Por isso é que o evangelho tem poder para nos livrar do pecado. Então, definições concretas, claras, teologia boa, evangelho bom. Definições oscuras, filosóficas, evangelho mau, falso, evangelho falso. E tudo isso é muito importante. Então, quando você vai pesquisar para o tema do pecado, por exemplo, tem pessoas que falam, não, mas o pecado não pode ter uma só definição. Por quê? Porque tem 3 palavras diferentes no hebraico. Não, isso é falso. As palavras no hebraico não definem diferenças, o que é pecado e o que não é. Elas são 3 diferentes aspectos sobre aquilo que transgrede a lei. Se a lei foi transgredida por vontade,
conhecendo o problema, é uma coisa. Se a lei foi transgredida por erro, é uma coisa. Se a lei foi transgredida com conhecimento e ainda por rebelião, é outra coisa. Mas em todos os casos, é transgressão da lei. Amados, um comentário aqui de coração. Essas terminologias pré, pós, elas não são terminologias bíblicas e você não encontra no espírito de profecia. E não somos apenas nós, adventistas, que lutamos entre pré e pós. O mundo evangélico também. Pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Pré-milenianismo ou pós-milenianismo? Então, o que eu quero dizer? A terminologia teológica não ajuda no debate. E muitas vezes, esses debates teológicos são inseridos no nosso meio de uma maneira respeitando uma agenda diabólica, para fazer com que nós viremos as armas contra nós mesmos. Eu não estou falando que isso que o pastor disse não é importante. É ultra relevante. Definir pecado, definir a obra de Cristo, a obra da salvação, extremamente importante. Mas muitas vezes a gente erra em se demorar em terminologia humana e teológica e dificulta a compreensão do tema. Porque a natureza humana de Cristo é ainda um mistério a ser estudado pela eternidade. É o mistério da encarnação, sim ou não? Mas aquilo que nos é suficiente para entendermos que Cristo homem nos liberta da culpa do pecado, do poder do pecado e vai nos libertar da presença do pecado é suficiente, é ou não é? Então foque, meus amados, no fim, ou seja, na finalidade da encarnação de Cristo. E fuja de toda terminologia de cunho teológico que traz divisão entre nós. Teve um irmão aqui que me abordou, e aqui um conselho pastoral. Um conselho pastoral. Use de sabedoria. Você que está nos acompanhando, use de sabedoria. Existem expressões que às vezes a gente usa, pastor, vitória sobre o pecado, mas ela não está carregada de preconceito? É ou não é? É uma verdade? Claro que é. Se eu não posso vencer o pecado, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou pregar o evangelho se alguém não pode vencer o pecado? Mas se ela está carregada no ambiente onde você está inserido de preconceito, fala assim, ó, morte do eu. É ou não é? O que é vitória sobre o pecado? Não é morte do eu? Que Cristo viva plenamente em você e você submeta toda a sua vontade a Deus. Vitória sobre o pecado. Existem maneiras de nós apresentarmos a mensagem do Evangelho eterno, da finalidade da encarnação de Cristo, de sermos vitoriosos e Cristo ser vitorioso em nós, de uma maneira mais sábia. E evitarmos toda uma perseguição que muitas vezes, não estou falando sempre, eu estou falando muitas vezes, ela é causada por falta de maturidade nossa e porque a gente conhece algo novo, a gente é zeloso no início. Eu cometi esse erro. Eu muitas vezes procurei perseguição. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Às vezes eu apenas me posicionei de uma maneira muito simples e fui estigmatizado por isso. Ok, tudo bem. Mas não procure perseguição. Ellen White fala de alguns que serão martirizados e se perderão sendo mártires. Ou seja, Deus não quis que essas pessoas fossem mártires. Mas elas, no orgulho espiritual, procuraram a perseguição e acharam que a vida delas estava sendo entregue ao Senhor num sacrifício a Deus, mas não era um sacrifício a Deus, era um sacrifício ao próprio eu. E morrerão perdidas, achando que foram martirizadas. O que eu estou falando em relação a isso? Mergulhe, estude, analise, estude a palavra, pese os argumentos, pondere, mas seja sábio. Pregue o evangelho, pregue as 3 mensagens angélicas, pregue a finalidade da natureza humana de Cristo. Pregue vitória sobre o pecado. Pregue que o pecador pode ser liberto hoje, agora, da culpa, do poder e será em nome de Jesus da presença do pecado. Pregue isso, mas seja sábio. Não antecipe perseguição na sua vida em nome de Cristo. Um conselho pastoral do fundo do meu coração. Última perguntinha e a gente finaliza.
tempo está acabando, vamos lá. Boa noite, os irmãos. Meu nome é Rosivaldo. Eu queria que o pastor, de repente o pastor Benjamin e o pastor Ospina, não sei se o pastor Ospina sabe... Ospino, desse assunto, né? Talvez até saiba porque anda pregando em muitos lugares. Mas aqui no Brasil mesmo, nós estamos vivendo praticamente uma época que muitas pessoas estão vendo anjos, né? Nós vemos no livro de Daniel, quando Daniel mesmo falava com o anjo, ele caía no chão, ficava sem força e ficava doente, né? E o anjo vinha conversar com Daniel referente salvação de muitas pessoas. E hoje está muito comum ver anjo, né? Uma pessoa vê anjo, o anjo veio conversar com ela e falar o que ela tinha que fazer no outro dia e coisas pessoais assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, essa situação de... Teve uma época mesmo que eu fiquei sabendo, tantas pessoas estavam vendo anjo, será que eu não estou servindo a Deus do jeito certo? Eu não estou vendo anjo nenhum? Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse assunto aí. Sim. Bom, eu não conheço a situação. Já viu um anjo, pastor? Essa é a primeira pergunta, né? Não tem problema, né? Se for um anjo de Deus. Não. Mas certamente tem nas escrituras, você falou de um exemplo muito bom sobre o livro de Daniel, que ele olhava, via anjos. Mas também tem, por exemplo, Colossenses, que Paulo fala daqueles que em seu orgulho têm falado sobre cultos em relação com anjos. Então fica, às vezes, perigoso. Perigoso porque você não precisa de um anjo falar o que é o que você tem que fazer. Por exemplo, Ellen White fala que aqueles que não querem desagradar a Deus em nenhuma coisa, eles saberão, eles conhecerão exatamente qual conduta seguir. E receberão não somente sabedoria, sino também poder para fazer a obra. Então, você precisa e você pode conhecer a vontade de Deus para você, estudando a palavra, orando para Deus. Não precisa falar com um anjo. Por quê? Porque a fronteira, gente, a fronteira entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, sino do diabo, quando se trata de assuntos sobrenaturais, é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Eu sempre lembro que o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele falou que ele mesmo estava falando daquela coisa que ele tinha visto com seus próprios olhos e escutado com seus próprios ouvidos. Mas ele continua falando, mas vós tens a palavra profética mais segura que uma experiência mesma depois de ter olhado a glória de Cristo e ter ouvido a voz de Deus. A voz de Deus. Então, se a palavra profética para o apóstolo Pedro era mais segura que ter uma visão do mesmo Cristo e ter ouvido a voz de Deus, então é mais segura que falar com um anjo. Amém. Olha o anjo aqui, ó. Esse é um anjo, não é? Então nós temos milhares de anjos, né, que podemos ouvir seguramente, sem termos nenhum tipo de risco de sermos enganados pelo diabo. É interessante, né, que anjos foram enviados a Ló, em Sodoma e Gomorra, e anjos têm sido enviados a nós. Estamos atendendo a voz desses anjos, nos tirando do pecado, nos tirando dessa contaminação? Então,
Deus tem falado conosco, esse é o importante. E movimentos fanáticos, místicos, sempre haverão, isso haverá até o fim. E a gente tem que ficar na palavra de Deus. Se aparecer um anjo de fato e estiver de acordo com assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Agora o problema é que no tempo em que vivemos, haverá manifestações e cada vez se intensificará mais de espíritos de demônios aparecendo como espíritos de apóstolos, de profetas, de homens influentes, trazendo mensagens de Deus. Só que mensagem é essa? Mensagens que contrariam a palavra. Então nós não somos contra o sobrenatural, nós não somos contra uma manifestação angélica e assim por diante. Porém, é o que o pastor falou, é uma linha muito tênue entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo de Deus. Pastor, muito obrigado, amados, obrigado vocês que nos acompanharam. Palavras finais, considerações para fechar esse momento e aí a gente finaliza. As minhas palavras finais seriam de forma, né? Seu critério pessoal, com muita Bíblia, muita palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele tinha memorizado a palavra de Deus para ele lutar com o diabo e com a tentação. E quando nós olhamos para isso, ele elevou a palavra escrita para o mesmo nível que a mesma voz de Deus que ele tinha escutado quando ele foi batizado. Ele poderia ter falado para o diabo: não, mas eu escutei a voz de meu pai. O que você está falando que eu não sou o filho do pai? Eu escutei com meus orelhas aqui, meus orejas. Como fala orejas? Orelhas. Ouvidos. Mas ele falou, está escrito. Então, falando assim, ele elevou a norma. Qual é a norma? A palavra de Deus, escrita, porque ele falou sobre o livro de Deuteronômio. Então, nós podemos ficar sempre seguros com a palavra profética. Deus abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração, pastor, ora para nós e finalizaremos este momento. Vamos nos ajoelhar. Obrigado pela participação de todos. Vamos falar com Deus neste momento. Oremos. Nuestro Padre bendito y santo, te agradecemos por tu luz, por tu poder, por tu palabra, por cada una de tus promesas que se cumplen en Cristo Jesús. Te pedimos por favor, Señor, que guardes nuestros corazones, que guardes nuestras mentes. Y aunque no logremos, aunque no alcancemos comprender todas las cosas que podrían ser comprendidas, haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. Toma nuestros corazones. Destruye, Señor, el yo que quiere reinar en nosotros. Y danos la victoria en Cristo, aún sobre aquellas cosas de las cuales ahora ni siquiera somos conscientes. Tómanos, Señor, y guárdanos en tus manos, porque tú prometiste que en esas manos, de esas manos, nada nos arrebataría. Amén. Guarda nuestras vidas, porque a ti las confiamos. Y tú, Señor, eres poderoso para guardar lo que se te confía. Amém. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amém, Senhor, graças a Deus. Eu despeço todos aqueles que nos acompanham pela internet. Curta, compartilha este material, se inscreve no canal
E uma boa noite a todos os que estão aqui. E até amanhã cedo, 15 para 6, estaremos aqui dando início. Deus abençoe a todos. Bom descanso.